Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Olá, muito bom dia! Estamos ao vivo com o Jornal Todo Dia desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2026, feriado de Corpus Christi, levando a você as principais informações sobre a nossa região. E nos destaques do Jornal Todo Dia de hoje, celebração de Corpus Christi mobiliza fiéis em toda a região. Entenda os diferenciais do Hospital Estadual de Sumaré, eleito o melhor do Brasil. Crioulo marca a presença na região e faz show eletrizante na cidade de Hortolândia. Tudo isso e muito mais, você acompanha com a gente agora, na primeira edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Estamos falando ao vivo dos estúdios da TV Todo Dia em Americana, com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira. Feriado de Corpus Christi, muita gente indo viajar e muitas pessoas também aproveitando a fé católica, né? Um feriado católico, este do dia 4 de junho, então a celebração é muito grande em toda a nossa região. A gente já deixa o convite para você acompanhar a TV Todo Dia também nos canais digitais. Este QR Code, ó, aqui ao lado da sua tela, te leva justamente a todas as plataformas digitais da TV Todo Dia. Nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, estamos no YouTube também ao vivo, nosso portal tododia.com.br, tudo para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece em nossa região. Como eu disse, hoje o feriado sendo aproveitado, claro, para viagens por muita gente, mas também fiéis católicos realizando diversas celebrações por conta do feriado de Corpus Christi. A mobilização tem sido grande e em Piracicaba, a repórter Gabriela Lima traz as informações da celebração neste feriado. A Igreja Católica celebra nesta quinta-feira, dia 4, a solenidade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico. Em Piracicaba, a programação começa às 8 horas da manhã na Catedral Santo Antônio, localizada na Praça José Bonifácio, no centro da cidade. A celebração será presidida pelo bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca. Em seguida, os fiéis participam de uma procissão até a Igreja dos Frades, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua São Francisco de Assis, 640, também na região central. Corpus Christi é uma tradição antiga da Igreja e ela está ligada à celebração da Páscoa. 50 dias após a celebração do tempo pascal, a Igreja também coloca a celebração da Eucaristia como centro da espiritualidade, da vida, da fé da Igreja. A celebração tem como principal significado a presença real de Cristo na Eucaristia e reúne milhares de fiéis em diferentes partes do país. A tradição existe há mais de 5 séculos e simboliza a presença da Igreja nas ruas e no cotidiano das pessoas. Essa tradição, ela é antiga, mas como tradição celebrada nas ruas, ela tem um pouco mais de 500 anos, cerca de um pouco mais de 500 anos. E ela tem 2 aspectos que são muito bonitos. Primeiro,
é a igreja que sai das paredes, sai das 4 paredes do seu templo, é o templo que sai e encontra a realidade, as ruas do mundo, os acontecimentos do mundo. É a Eucaristia que caminha pelo mundo. Os tapetes também carregam um significado especial para os católicos. Após a passagem da procissão, eles são desfeitos, lembrando a brevidade da vida e a permanência da fé. Depois que o Cristo passa, depois que a procissão passa, tudo aquilo é desfeito. Ou seja, permanece a presença real do Cristo, mas todas essas coisas que são preparadas, elas são desfeitas. Isso nos ajuda também a ver como na nossa vida as coisas são passageiras. Apenas Cristo permanece na nossa história. A preparação dos desenhos nas ruas mobiliza pastorais, movimentos e voluntários de diferentes comunidades. O trabalho coletivo fortalece os laços entre os participantes e reforça o espírito de união da celebração. Talvez seja um dos aspectos que fique mais claro na celebração do Corpus Christi. Quando as pessoas, as diversas pastorais, as diversas comunidades se reúnem para trabalhar nos tapetes. Além de uma expressão artística, de uma expressão de beleza, os tapetes também reforçam a união, a unidade das pessoas. Neste ano, a celebração reunirá as paróquias Santo Antônio Sé Catedral, Senhor Bom Jesus do Monte, São José, Sagrado Coração de Jesus, São Francisco Xavier, Menino Jesus de Praga, São Francisco de Assis e Imaculada Conceição de Nova Suíça. Na Catedral, nós vamos celebrar a missa de Corpus Christi no dia 4, às 8 horas da manhã. E é uma procissão que começa com a Santa Missa, às 8 horas da manhã na Catedral, e depois saímos em procissão até a Igreja dos Frades, onde temos a bênção com o Santíssimo Sacramento. A expectativa da Diocese de Piracicaba é reunir centenas de fiéis em mais uma celebração que une tradição, fé e participação comunitária. De Piracicaba, Gabriela Lima, para a TV Todo Dia. Tá, é muito legal. Além de Piracicaba, claro, outras cidades da nossa região fazem a celebração do Corpus Christi, principalmente na manhã desta quinta-feira. Agora a gente fala sobre o Hospital Estadual de Sumaré. No início da semana nós falamos que o Hospital Estadual de Sumaré foi eleito o melhor do Brasil. E após essa eleição muito importante aqui para a nossa região, nosso repórter Wagner Salustiano foi entender um pouquinho de como é realizado o trabalho no hospital em Sumaré, entender os diferenciais que fizeram com que a unidade de saúde fosse eleita a melhor entre todas do país, algo muito importante para a nossa região. Vamos acompanhar a matéria. O Hospital Estadual de Sumaré Dr. Leandro Francischini ficou novamente em primeiro lugar no prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, no ranking divulgado na última semana pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e outras instituições. Para entender como o hospital regional, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde desde a sua inauguração em 2021, consegue se manter no mais alto nível da saúde pública no país, a reportagem da TV Todo Dia foi conversar com gestores, funcionários e pacientes. O segredo do sucesso, segundo o atual diretor superintendente Antônio da Silva Bastos Neto, passa pela opção de manter desde os primeiros anos a acreditação nacional e internacional do hospital, uma espécie de controle de qualidade verificado por instituições autônomas. O que permite, ano após ano, que o hospital estadual atinja esse nível de qualidade no SUS brasileiro? Bom, em primeiro lugar, o que é essencial é manter o foco nas necessidades do cliente. Então, tudo que é feito aqui é para promover um atendimento humano, um atendimento com qualidade e com segurança. Isso é decorrente de uma decisão estratégica ao longo da história do hospital de se afiliar a um programa de acreditação. O programa de acreditação, ele permite com que a gestão do hospital e os colaboradores trabalhem em cima de padrões, existem métricas, existe cumprimento de requisitos, de tal forma que a assistência ela é mais homogênea, ela exige treinamentos, ela exige o cumprimento de necessidades voltadas para quem utiliza o hospital, mas também voltadas para quem atende os pacientes e cuida de toda a estrutura e o processo de atendimento.
O resultado desses processos, segundo o diretor, é um atendimento de qualidade e seguro para todas as partes envolvidas. E o resultado de todo esse sistema de acreditação, de todas essas premiações para o cliente final, para o paciente, qual é? É ter um atendimento seguro, um atendimento de qualidade, um atendimento uniforme, que não vai depender de quem está no hospital, não vai depender do turno, e sim dos processos que são definidos. Atendimento uniforme bem definido resulta em desfechos melhores. O que significa isso? Você vir ser tratado no ambiente hospitalar e não sofrer nenhum dano decorrente da assistência. Então, o ganho para o paciente, basicamente, se traduz em um atendimento de qualidade, mais seguro e também mais humano, já que os programas de acreditação requerem evidências que nós tratemos das demandas que os pacientes trazem para nós, até mesmo das reclamações como oportunidades de melhoria. Mas nada disso funcionaria sem uma equipe motivada e qualificada, salientou o diretor. É importante salientar que a estratégia, por si só, sem ter um grupo de colaboradores que sentem um pertencimento em relação à instituição, que sentem orgulho do seu trabalho, que têm um verdadeiro vínculo com o hospital, nada seria possível. Então vale salientar que os colaboradores são fundamentais para que nós possamos atingir esse nível de reconhecimento que recebemos. Quem trabalha no Hospital Estadual de Sumaré concorda com esta avaliação do diretor, como a médica Cláudia Helena Nassif, que fez toda a sua carreira no Hospital Estadual de Sumaré. Como é trabalhar no Hospital de Sumaré? Eu trabalho aqui quase desde o começo mesmo do hospital e trabalhar aqui é parte da minha vida, né? Eu tenho o meu desenvolvimento grande como médica foi aqui dentro, de aprendizado, de amadurecimento, as oportunidades que eu tive aqui, não só também na assistência como na gestão. Então isso aqui é mais da metade da minha vida está aqui dentro. E do hospital, o que a senhora pode falar? É realmente um bom lugar para se trabalhar? É um excelente lugar, tanto que eu estou aqui desde o começo e não saio, né? Isso eu tenho já como um objetivo. É um lugar que tem uma equipe muito boa, são pessoas que querem fazer o melhor, que têm dificuldades, tem muita oportunidade de aprendizado, muita oportunidade de melhoria e as pessoas querem isso, então a gente nunca para. Então isso que acaba estimulando, acaba fazendo com que a gente queira sempre fazer o melhor, sempre buscar o melhor e continuar. E os pacientes também saem ganhando em qualidade e humanização no atendimento, como falam aí alguns moradores da cidade com quem a reportagem conversou. Raimundo, você estava me dizendo que você é paciente há muito tempo do Hospital Estadual, até por morar perto, né? Como é que o senhor vê o hospital, a qualidade no atendimento aqui? Hoje eu estou vendo que está melhorando, né, no caso, né? Passou por crise antigamente, aí, um tempo atrás, mas eu estou vendo que agora tá aparecendo melhorias e isso é importante para os pacientes e tudo mais, né? Para mim está sendo importante. O senhor foi atendido aqui muitas vezes. Como foram esses atendimentos? Como é que o senhor classifica? Sempre fui bem atendido, né? Eu, para dar uma nota, sempre uma nota 10, né? E sempre o que eu precisei para exames, cirurgias e tudo mais, consulta, fui atendido super bem. O hospital está aprovado, então? Lógico, está aprovado sim, né? E eu acho que vai estar melhorando mais, né, a favor da população que necessita aqui do hospital. O senhor estava me dizendo que não é a primeira vez que o senhor é atendido aqui, né? O senhor já é atendido. Como é? Desde quando o senhor é atendido aqui? Como o senhor classifica esse atendimento? Eu faço tratamento aqui desde 2011, né? Que eu tive um acidente e eu tive que retirar a haste, foi aqui em 2011. Então, de 2011 para cá, eu venho sendo assistido tudo aqui. Ortopedia, plástica, uro, o que eu preciso é aqui. Então, aqui eu classifico aqui como excelente, excelente. Sempre tem alguma coisinha mais demorada, mas é excelente. Tanto por funcionário, até o pessoal da limpeza, que é diferente,
É um local que você é tratado humanamente, né? Eu gosto daqui. Eu me sinto bem quando você vai para o estadual. Me sinto bem. Isso faz diferença no tratamento? Não tenha dúvida disso. Não tenho. Já fui internado aqui várias vezes. Uma comida boa. Daqui eu não tenho o que reclamar. É bom. Eu gosto. Quando fala, vamos para o estadual, vamos, eu gosto. Me sinto bem aqui. Me sinto seguro. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Tá aí o trabalho muito importante do Hospital Estadual de Sumaré. Um orgulho para a região ter aí um dos melhores hospitais do país. Bom, vamos fazer a primeira pausa do nosso Jornal Todo Dia, primeira edição. Intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus conectando você ao mundo. Histórias que inspiram, olhares que surpreendem. Jornalistas viajam pelo Brasil e pelo mundo em busca de grandes histórias. Caminhos da Reportagem. Toda sexta às 11 horas da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta quinta-feira. A gente retorna falando sobre um assunto muito importante: o feminicídio. Dados nacionais do feminicídio indicam que uma mulher morre a cada 5 horas no Brasil e reforça o alerta para esse tipo de violência, que na maior parte dos casos acontece dentro de casa e é praticado por homens próximos das vítimas. Dentro de todo esse contexto, o enfrentamento ao feminicídio é uma responsabilidade de toda a nossa sociedade. O papel de cada um, dentro das suas forças, combater o feminicídio. Inclusive, principalmente dos homens, que precisam bater de frente contra esse problema. A gente traz uma reportagem especial de Cristiane Azanha e fala justamente sobre o papel do homem neste combate ao feminicídio. Quantas mais histórias, fugas e voltas. O cotidiano parece inofensivo. No vai e vem das cidades, as vidas se cruzam, mas por trás da normalidade existe uma contagem regressiva que não para. Uma contagem que tem gênero, endereço e principalmente um autor. Em 2025, o Brasil acordou com uma marca de sangue: 1.568 mulheres mortas. O Fórum Nacional de Segurança Pública, divulgado no início de março, nos diz que a cada 5 horas um feminicídio foi registrado. As vítimas foram mulheres que, como eu, morreram somente pelo fato de serem mulheres. De acordo com o levantamento, 97,3% do agressor é homem. As vítimas foram mortas pelos ex em 21,3%. Em 10,2%, ela foi morta por outros familiares. Em apenas 4,9% dos casos, os autores são desconhecidos. Movimentos femininos e entidades já aderiram à causa, assim como o Pacto Antifeminicídio, que une esforços do Executivo, Legislativo e Judiciário. Onde estão os homens nessa história? Não apenas como estatística de violência, mas como podem interromper esse ciclo. Iberê de Castro Dias, juiz da primeira vara criminal de Santa Bárbara do Oeste, faz uma análise que chama a responsabilidade para o homem. Isso tem que ser uma pauta claramente masculina. Nós somos os agressores. Né? E quando eu digo nós, eu não estou falando individualmente, eu estou dizendo nós como
categoria antropológica, né? Os homens são historicamente os agressores, né? Então, se nós não, primeiro, assumirmos isso, a gente não vai conseguir resolver a questão. Segundo, se nós não encamparmos também esse papel de prevenção ao feminicídio, de conscientização da nossa própria consciência, né? Dos atos machistas que nós praticamos no cotidiano, né? Das visões machistas que a gente acaba multiplicando no cotidiano, a gente vai ter muito mais dificuldade de resolver esse problema. A pauta do combate à violência contra a mulher tem que ser necessariamente uma pauta também masculina, né? Predominantemente masculina, justamente porque nós somos os agressores. Se um homem xinga uma mulher, se um homem ameaça uma mulher, se um homem restringe a liberdade de uma mulher, se um homem assedia a mulher, e quando eu falo de assédio, eu não falo apenas de assédio sexual, se um homem importuna uma mulher, seja pela internet, seja pelas mídias digitais, seja por um contato digital, né, WhatsApp e tal, seja fisicamente, aqui ele está cometendo crime. Mas a ideia é que a gente avance um passo. A ideia é que o discurso de ódio por si só, o discurso de diminuição das mulheres, passe a ser criminalizado também. E essa é uma conduta que eu acho que viria em excelente hora para contribuir para a redução dessas práticas todas, né? Do combate, como eu disse, à violência doméstica e na ponta final do feminicídio. É preciso entender isso. O feminicídio está absolutamente atrelado a essa ideia do discurso misógino. Se a gente não conseguir fechar a torneira, ele vai continuar acontecendo. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do PL, também aderiu ao corpo pela responsabilidade dos homens no combate ao feminicídio. Eu acho que, acima de tudo, o que nós temos hoje é uma sociedade que precisa entender que os tempos mudaram e que o cuidado com a mulher é algo sem o qual não existe hoje justiça. O que eu penso, e eu acho que é importante, é que ações práticas sejam colocadas, né, no dia a dia. Muitas das vezes a gente vê discursos teóricos sobre, né, o combate à violência contra a mulher. O que nós temos feito aqui é investido cada vez mais na nossa guarda, investindo nas nossas rondas que protegem o anjo da guarda, protegem as mulheres. Nós temos um convênio com a Imaculada que cuida tanto da mulher que é agredida, né, leva ela para um espaço, acho, de segurança que é importante, mas também um curso voltado para os homens, para aqueles que cometeram algum crime, né, algum delito, mas que tem a possibilidade de rever, de entender que aquilo já não faz mais parte e que a sociedade que a gente vive hoje, eu acho que tem que, acima de tudo, proteger as mulheres e cuidar delas da maneira certa, da maneira correta. Então, eu creio que nós estamos fazendo bastante coisas, as políticas têm que ser cada vez mais práticas, é isso que eu digo. O Centro de Referência em Saúde da Mulher é algo que tem dado muito certo aqui em Santa Bárbara e estamos no caminho. Vamos enfrentar todos esses desafios e eu tenho certeza que construir uma Santa Bárbara cada vez mais compatível com os dias atuais, desse olhar carinhoso e de respeito com as mulheres. O presidente da Câmara Barbarense, Júlio César Kifu, do mesmo partido, entende que o mundo ideal seria quando as pessoas não precisassem discutir temas tão importantes como feminicídio, racismo e respeito ao próximo. A gente vem sentindo isso cada vez mais, essa necessidade, como eu costumo dizer, infelizmente. Infelizmente porque é um assunto que vem crescendo, a questão do feminicídio na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil. Então, cada vez mais tem a necessidade dos homens abraçarem, encabeçarem iniciativas como essa e outras, por esse apoio às mulheres da nossa cidade. Costumo dizer que infelizmente, a gente tem que falar do combate ao racismo, infelizmente a gente tem que... Por quê? Infelizmente porque são assuntos que vão se tornando frequentes. E a questão do feminicídio tem aumentado cada vez mais e aí tem-se a necessidade de discutir o assunto cada vez mais. Então nós, enquanto homens, eu enquanto pai de família, casado, tenho, graças a Deus, mãe, esposa, então amigas na sociedade, então a gente tem essa necessidade e o dever de abraçar cada vez mais iniciativa como essa. É aqui na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, que os casos de feminicídio são apurados. O delegado Edson Antônio dos Santos, que responde pela unidade de Americana, alerta que o crime faz parte do ciclo de violência. Ele afirma que o segredo entre a diferença da vida e da morte da vítima está na identificação dos sinais. O que é importante, quando a gente fala de violência, agora tirando das redes sociais e trazendo para a violência doméstica, a nossa convivência todos os dias.
A pergunta que eu faço para as mulheres é, assim, hoje, você está andando, se relacionando com pessoas que você gostaria de se relacionar? Segundo, você está se vestindo como você gostaria de se vestir? Terceiro, você trabalha, você exerce uma profissão, você faz aquilo que você gostaria de exercer? Se você falar não para alguma dessas respostas, toma cuidado. Por quê? A cereja do bolo da violência doméstica é o controle. Então, quando você passa a ser controlado por um terceiro e você não exerce aquilo que você quer, se você não usa a roupa que você quer, se você não maquia como você quer, se você não tem o relacionamento que você quer, é o que a gente chama de isolamento. É uma das fases iniciais da violência doméstica. Porque a gente sempre denota e sempre divulga na imprensa os crimes que, no final das contas, vai acontecer. Seria o feminicídio, a violência doméstica, a agressão física em si, até as ofensas. Mas pouca gente demonstra o que está por trás. Então, quando a mulher percebe que há um controle excessivo, ciúme excessivo, qualquer ligação telefônica, até mesmo de cobranças dessas redes sociais que a gente recebe todos os dias, já é motivo para outra parte achar que é traição. Então, se há um ciúme excessivo, um isolamento, um controle financeiro, a pessoa não trabalha, ou se trabalha não consegue dispor da sua renda da maneira que quiser, é um dos sinais indicativos. Então, assim, se a mulher estiver sofrendo qualquer controle exacerbado, qualquer controle que sai daquilo que é dela, se atente, porque você pode já estar entrando num ciclo de violência que no final vai culminar na violência, na ofensa verbal, na ofensa física, e aí a gente tem o pior deles, que é o feminicídio. Quando é o momento de pedir uma medida protetiva? A medida protetiva ela está ligada não necessariamente a um crime ocorrendo, mas já essa violência tem que estar instalada. Tem que, como é uma medida drástica, é uma medida que vai tirar alguém da casa, alguém que vai impedir que alguém circule por determinados lugares, você tem que demonstrar para o Estado que há um risco. Então, assim como a violência doméstica está atrelada ao controle, a medida protetiva está atrelada ao risco que a mulher sofre. Então, uma vez sofrendo ameaças, uma vez sofrendo ofensas, ela pode procurar a unidade policial, qualquer delas, aqui na cidade de DDM de Americana, ou em qualquer outra delegacia especializada ou não especializada de município, que ela vai ter essa medida protetiva solicitada pela gente e submetida à apreciação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Diferente dos outros crimes, a motivação das mortes das vítimas por serem mulheres é sempre a mesma. Tudo gira em torno dos ciúmes, seja por uma traição, ainda que seja uma suspeita, ou não aceitar o fim da relação, uma vez que os agressores consideram a mulher como propriedade ou um objeto, como explica a psicóloga Ana Júlia Pertile. A gente vem de uma sociedade machista, né, em que é comum a gente tratar a mulher como um objeto somente de satisfação, né? E quando a gente tira esse lado humano, é muito mais fácil a gente culpabilizar, a gente sentir raiva, a gente punir, a gente querer prejudicar, porque eu tiro esse lado humano, então se é um objeto, eu posso fazer o que eu bem quiser com esse objeto, né? Então, é muito problemático ter esse olhar, ele acaba se tornando mais natural também, porque é algo que é propagado e as pessoas acreditam que tá tudo bem olhar dessa forma, que já se normalizou, né? Que é comum acontecer, mas é realmente muito prejudicial. E eu acredito que a gente precisa, sim, olhar como ser humano. Todos nós temos direitos, deveres, temos desejos, vontades, né? E quando a gente traz um olhar de objeto, a gente entende que, nossa, não é um sujeito digno de fazer o que precisa fazer, digno de estar vivo, inclusive, né? Por isso que é muito fácil levar a essas violências. E a gente precisa entender, sim, que a gente tem voz, a gente tem vez, a gente pode estar onde a gente quiser estar, né? Então, precisamos, sim, acabar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude, porque ninguém é melhor que ninguém, né? A gente está cada um aí tentando fazer o seu. Seria muito mais fácil se cada um focasse no seu bem-estar, sim, e pensasse no quanto a gente está em sociedade também, no quanto que eu faço para o outro me afeta, né? Nesse coletivo, sim, a gente precisa unir forças, né? Então, a vida poderia ser tão mais leve, tão mais gostosa, se a gente só respeitasse o outro, sabe? Não tem para que diminuir o outro. E aí eu vejo que muitas vezes essa relação é de uma relação de alguém que está fragilizado, não está sabendo lidar com as suas dores,
não está conseguindo enfrentar suas questões e precisa jogar tudo isso numa outra pessoa, né? Então, a gente já tem sinais que a gente já pode estar observando desde criança, né, desde adolescente na família, de pessoas que culpabilizam muito as mulheres, acabam isolando elas de outras relações, né? Eu quero você só para mim, essa questão da posse, do ciúme. Acabam sendo comportamentos extremamente violentos, mas acabam sendo velados, né? Eu faço porque eu te amo, eu faço porque eu me importo, eu faço porque você é importante para mim. Só que fala tudo isso com palavras e nas atitudes diz exatamente o contrário, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar todo mundo como ser humano mesmo, né? Como digno de amor, de respeito e como digno de fazer o que bem quer fazer da vida. A estatística é clara, o perigo não vem da rua, ela vem de casa. A solução não é pelo silêncio delas, mas o fim da violência deles. Quantas mais vão carregar marcas ou perder a vida para que os homens entendam que o combate ao feminicídio começa no espelho? Lembre-se, em briga, seja ela de marido ou de mulher ou outro, é o momento de se colocar sim a colher. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda Municipal em casos de urgência ou casos de investigação no Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou o Disque 100 dos Direitos Humanos. Outra opção são as delegacias ou DDM mais perto de sua casa. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. É um assunto muito importante que merece a atenção de todos, realmente, esse combate ao feminicídio. Vamos então fazer o último intervalo dessa edição do nosso Jornal Todo Dia. Na volta, a gente tem mais informações para você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado, de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços:
coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Já de volta com o Jornal Todo Dia, a primeira edição, e a gente volta para este terceiro e último bloco desta quinta-feira para falar sobre segurança digital. Nossa região já registrou mais de 500 golpes virtuais em 2026, isso de boletins de ocorrências registrados, fora aquelas pessoas que acabam nem procurando a polícia. Por isso é muito importante estar atento e instruir pessoas que às vezes têm aquela dificuldade com certas tecnologias para que não caiam em golpes virtuais com a passagem de dados e também com perdas de dinheiro. Um assunto muito importante que merece ser tratado com atenção. Vamos acompanhar a reportagem de Nicole Maia. A gente tem planos, tem projetos e simplesmente em questão de minutos, 1 hora, esse dinheiro desapareceu. Durante 1 hora, o criminoso manteve o contato com a vítima de Americana, que prefere não se identificar. Em poucos minutos, R$7 mil desapareceram da conta bancária. É você ser enganado por outra pessoa, ser manipulado, porque ali no momento a pessoa automaticamente ela me manipulou. E aí depois que a gente desligou, que essa ligação caiu, eu me senti muito mal, muito triste, chorei o dia inteiro. Tipo assim, eu me senti inútil, uma pessoa assim, nossa, como que eu não vi que era golpe, né? Como eu fui cair nisso? O caso está longe de ser isolado. Na região de cobertura da TV Todo Dia já foram registrados 512 boletins de ocorrência de golpes consumados em 2026. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação junto à Secretaria de Segurança Pública e inclui crimes de estelionato, fraudes e invasão de dispositivos informativos. Além dos casos consumados, também foram registradas 21 tentativas de golpe. Então, a gente, na nossa realidade hoje, a gente sempre age com pressa ou a gente acaba se envolvendo emocionalmente com alguns tipos de mensagem e a gente acaba caindo nesses golpes. A combinação entre a tecnologia e a manipulação psicológica é classificada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como uma engenharia social, tática usada por criminosos para ter sucesso nas ações. A gente acha que só os idosos ou as pessoas que têm menos habilidade digital caem nos golpes, mas na verdade não, porque hoje os criminosos eles atuam com o que a gente chama de engenharia social. Então é como se fosse uma estratégia de marketing. Eles sabem qual é a fragilidade de cada população. O cenário é perceptível em várias cidades. Campinas lidera as estatísticas de 2026, com 219 ocorrências, seguidas de Hortolândia e Americana. Outras cidades, como Piracicaba, Limeira e Sumaré, também apresentam números significativos. Então, eles compram dados vazados, eles compram aqueles dados que a gente deixa em sites de comércio, e eles sabem o que essa pessoa costuma comprar. Essa pessoa costuma comprar fraldas. Essa pessoa costuma comprar alguma coisa ligada ao público infantil. Então, eles vão nessa fragilidade. Então, eles mudam um pouco o golpe, mas eles estão direcionados para mães. Então, pensa, jovens empresários, homens empresários de 30, 40 anos. Eles exploram investimentos que dão retorno muito rápido, ou eles exploram promoções de produtos ligados a esporte muito rápidas. Olha, a promoção é só hoje, amanhã não tem mais, clique aqui. Então, eles sabem explorar as fragilidades de cada público. No Guia de Sobrevivência Digital, Proteja o Seu Dinheiro do Ministério Público, são classificados alguns golpes, como o golpe do WhatsApp, em que o criminoso pede um Pix se passando por um conhecido, ou os links falsos, se referindo a uma compra que precisa pagar uma taxa extra,
como compra nos Correios, compras online ou até a Receita Federal, além do Pix agendado e a falsa central eletrônica. E aí eu recebi essa ligação, né, do indivíduo falando que era da Nubank e que tinha uma pessoa fazendo compra no meu nome, no Magazine Luiza, e estava tentando fazer um empréstimo pessoal no valor de R$10.000. E aí eu automaticamente já entrei em desespero, falei que não, que era mentira. O crime também pode ocorrer por meio do golpe da mão fantasma, em que o criminoso convence a vítima a baixar aplicativos ou acessar links maliciosos. Eu acredito que ele percebeu que eu fiquei muito nervosa e aí ele foi me manipulando ao ponto de a gente compartilhar chamada pelo WhatsApp. Ele pediu para compartilhar a tela do celular, eu compartilhei e aí ele viu todos os meus aplicativos, teve acesso a tudo e nisso daí ele me enviou um link e pediu para mim copiar e colar, e tudo que ele pedia para fazer eu fiz. E nesse link de copiar e colar, eu fiz isso e automaticamente o meu dinheiro desapareceu da minha conta. Os golpes são variados. O Ministério Público do Estado de São Paulo classifica pelo menos 12 modalidades de golpes virtuais diferentes. E os números refletem a dimensão do problema. Na área de cobertura da TV Todo Dia foram registradas 2.463 casos consumados e 75 tentativas de golpes somente em 2025. Além do prejuízo financeiro, as vítimas precisam lidar com o impacto emocional do problema. Então imagine o que os criminosos podem fazer com dados referentes à nossa saúde, né? Então o quanto isso atinge as nossas fragilidades. Isso acontece muito, golpes relativos à saúde. Eles ligam para pessoas doentes com promessas mágicas de remédios milagrosos. E aí imagina uma pessoa que está com uma doença grave, ela está muito fragilizada, ela está muito suscetível a ser manipulada psicologicamente. E aí ela acaba caindo nesse golpe até por uma questão de tentar se curar, né? E ela compra produtos que não vão fazer aí nenhum efeito na doença dela. A orientação e prevenção ainda são as melhores formas de evitar os golpes, já que nem sempre os bancos conseguem ressarcir os valores perdidos pelas vítimas. Alguns casos, se a gente ligar para o banco urgente, pedir o estorno de algum Pix, alguma transferência que você fez errado, às vezes consegue, mas infelizmente, Nicole, a maior parte das vezes não consegue, porque são quadrilhas profissionais. Então, assim que entra o dinheiro na conta do estelionatário, ele tira o dinheiro e manda para outras contas. Então, ainda que o banco acesse, não tem dinheiro para retornar, né? E os bancos, quando foi você mesmo que fez a transferência com a sua senha e partiu de você, o banco normalmente não ressarce, né? Eles só ressarcem quando é uma tecnologia que foi instalada no seu computador, e aí a gente entende que é uma falha de segurança do sistema do banco. Mas quando, infelizmente, a falha não é uma falha, né? A gente foi vítima de um crime, a gente mesmo faz essa transferência, o banco normalmente não ressarce. Quando o dinheiro desapareceu da minha conta, aí eu percebi, porque eu pedia para ele devolver. Eu pedia, por favor, me devolve meu dinheiro, mas ele só falava para mim se acalmar, que a Nubank ia resolver isso para mim. Só que o dinheiro que ele me roubou foi da minha poupança do Bradesco. E aí, nesse momento, eu percebi, nossa, fui golpeada. E aí, não teve mais como voltar atrás. Entre as recomendações estão confirmar a identidade antes de realizar as transferências, desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado e nunca fornecer senhas por telefone. A questão do compartilhamento de tela, não. Foi a primeira vez, mas golpes a gente sempre ouve falar, né? Nos noticiários, nas redes sociais, e a gente sempre pensa, eu não vou cair nisso, né? Eu vou ser esperto e tudo. Só que quando o momento nosso chega, você cai e, nossa, realmente acontece, né? Isso é verdade mesmo.
Caso seja vítima de um golpe, a orientação é registrar imediatamente um boletim de ocorrência, alterar as senhas e fazer uma varredura contra vírus nos aparelhos eletrônicos. Você não sabe que dados que o estelionatário pegou da sua conta, então é importante você sempre ter um boletim de ocorrência para comprovar que você foi vítima de um crime, porque alguém pode abrir outra conta no seu nome, alguém pode fazer compras no seu nome, sujar o seu nome, então é importante que você tenha esse comprovante que você foi vítima de um crime. Sempre ligue para o seu banco, para o seu cartão de crédito, altere suas senhas, né? Passe um vírus, depois você caiu no golpe, por favor, passe um vírus, faça uma revisão dos seus aparelhos, no celular, no computador, para você garantir que você continua em segurança. O primeiro passo foi colocar a cabeça de volta no lugar, né? E trabalhar, continuar trabalhando da mesma forma como sempre trabalhei, economizar, tentar guardar de novo e ficar mais esperta. Receber ligação, suspeita, não atendo mais. Fiquei, na verdade, meio assustada. Tipo assim, qualquer coisa diferente no celular eu já não mexo, já não atendo, e é isso. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Muito bem, e a gente, para encerrar o Jornal Todo Dia de hoje, fala sobre um evento muito legal realizado nesta semana aqui em nossa região, a Parada Poética de Hortolândia, que nesta semana, de maneira muito especial, contou com a presença do Criolo, um dos principais artistas do nosso país, grande nome do rap brasileiro, que marcou presença e acrescentou bastante às pessoas que estiveram presentes, fez um pocket show e conversou bastante também sobre assuntos variados, inclusive concedeu entrevista à nossa equipe. O repórter Diego Rodrigues esteve por lá e acompanhou o evento. O rapper e poeta Criolo transformou a edição de junho da Parada Poética de Hortolândia em um grande espetáculo musical. Vencedor do Grammy Latino, o artista fugiu do formato adotado por outros convidados do sarau, como Gabriel o Pensador, que costumam priorizar a declamação de poemas durante as apresentações. Ao lado do DJ Dandan e do cavaquinista Ricardo Rabelo, do pagode da 27, no Grajaú, bairro da periferia de São Paulo, onde Criolo nasceu e cresceu, o músico levou o público a cantar, dançar e pular, em um pocket show eletrizante. A apresentação lotou a Estação Jacuba e reforçou a proposta da Parada Poética de aproximar diferentes manifestações artísticas do público, reunindo música, literatura e cultura popular em um mesmo espaço. Criolo e Dandan falaram à TV Todo Dia antes do show. O preparo é o mesmo, com muito carinho, muito respeito a todo lugar que a gente vai. Como todo esse texto nasce do mesmo lugar, o rap, o samba, o chachado, o forró, o afrobeat, o reggae, o que seja, ele vem dessa mesma raiz das portas que o rap abriu pra gente. Então a gente vem numa mesma batida de preparo. E hoje nós somos convidados para uma conversa, para uma troca. Então a gente quer ouvir as poesias das pessoas aqui. A gente veio como público também, né? A gente não veio como um destaque que está separado, um corpo distante. A gente veio participar da parada, curtir a parada e, no nosso momento singelo, deixar a nossa contribuição, ouvir, conversar. Criolo, que já se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Mano Brown, Marcelo D2 e Emicida, falou sobre a felicidade em conseguir conciliar sua agenda e vir a Hortolândia, acompanhado do Cavaco Envenenado de Ricardo Rabelo, do Pagode da 27, roda de samba icônica do Grajaú, e de seu companheiro de longa data, o DJ Dandan, com quem criou a Rinha dos MCs em 2006. Eu tive a felicidade de ter uma agenda que foi muito generosa, de ter o mestre DJ Dandan hoje aqui comigo, o mestre Ricardo Rabelo, que é do Pagode da 27, então essas pessoas vêm também somar junto comigo, numa troca de ideias, contar um pouco das nossas pequenas histórias. Então algo muito mais singelo, muito mais tranquilo. Em 2025, Criolo completou 50 anos
e transformou a data em uma grande celebração de sua trajetória artística. A turnê Criolo 50 passou por importantes palcos do Brasil e também festivais em Portugal, reunindo sucessos que marcaram sua carreira e evidenciando a mistura de rap, MPB e samba, que se tornou sua marca registrada. As comemorações também chegaram ao universo literário, com o lançamento do livro Na Ciranda do Tempo, Poemas sobre as Nossas Existências, escrito por sua mãe, a escritora e filósofa Maria Villani. A obra reúne reflexões poéticas e temas que dialogam com a realidade social e afetiva presente no trabalho do artista. Criolo fala sobre a importância dos saraus para o pertencimento e a formação intelectual dos brasileiros. DJ Dandan relembra parte de sua infância na periferia de Diadema. Saraus tem uma importância absurda porque eu sei que na minha agenda da semana eu tenho um lugar onde eu posso ouvir pessoas que vão me ensinar muitas coisas. Eu posso me reconhecer na fala de uma outra pessoa, eu posso fazer novas amizades, eu posso ter a curiosidade de tentar também expressar os meus sentimentos, escrever algo, me sentir parte de algo. Isso é gigantesco, isso é maravilhoso. Eu acredito muito nas energias. Eu lembro criança, no barraquinho, que eu cresci no barraquinho, no campanário de Diadema, nas ruas de terra, e eu lembro minha avó e meu pai, minha avó colocando o forró e o sertanejo das antigas, meu pai colocando funk, soul, samba, e eu ficava muito do lado daquela vitrolinha, que é aquelas vitrolinhas que é tipo uma caixinha, sabe, tem um sonzinho e tal, e eu fui absorvendo toda aquela musicalidade, aquela energia que estava acontecendo, e eu nunca imaginei que quando eu crescesse eu ia ser DJ, eu ia mexer com música, coisa parecida. Então eu fico imaginando que proporcionar um encontro desse, né, de poesia, de música ou de qualquer outro tipo de arte, por mais que as crianças não entendam o que está acontecendo, elas estão absorvendo toda aquela energia, tudo o que está acontecendo, sabe? Eu acho que a importância também nisso, sabe? Nessa ideia de poder emanar uma energia com que as pessoas, mesmo não saindo dentro de casa, esse som ecoa, né? A gente tem microfones, caixas de som, e isso ecoa para as pessoas, né? E essa energia entra nas casas das pessoas também. Ser artista independente não é fácil, mas é o impacto que isso gera, que a partir das palavras eu possa mudar o mundo, se não for na atmosfera, que seja de forma interna. Idealizador da parada poética, o rapper Renan Inquérito celebrou os nomes de peso que têm participado do evento ao longo dos anos e já adiantou o nome do convidado da parada de julho. Super especial, né? Uma noite pra lá de especial, uma noite histórica. Nós já trouxemos grandes nomes da literatura e da música brasileira na parada. Já trouxemos Emicida, Arnaldo Antunes, Gabriel Pensador, Braulio Bessa, Sérgio Vaz, Elisa Lucinda, né? E, aí tem o Criolo aqui hoje, é maravilhoso. No mês que vem vai ser o MV Bill. Então, assim, mano, da hora demais. Muito feliz, muito agradecido. Inquérito falou à TV Todo Dia sobre a Escola Nacional do Hip Hop, projeto aprovado em março pelo Ministério da Educação. A Escola Nacional do Hip Hop é uma política pública criada pelo MEC, Ministério da Educação, foi sancionada pelo presidente Lula no dia 31 de março e agora estamos na fase de inscrição. Os municípios do Brasil todo podem se inscrever via suas respectivas secretarias de educação para poder receber material, orientação, capacitação. A Escola Nacional do Hip Hop, H2E, não é um prédio, é uma construção coletiva, né, que tem na sua base as pessoas, as trajetórias e no teto o afeto, que é para nos proteger. Uma política pública, uma iniciativa que partiu do Ministério da Educação, e o hip hop dessa vez vai entrar nas escolas pela porta da frente, como é digno depois de 40 anos de existência aqui nesse Brasil. Então é isso, é histórico, né? Eu vivi para ver e sou muito grato.
DJ Dandan explica que os saraus literários são formadores de leitores e podem deixar um legado precioso para as comunidades, resultando na formação de novos artistas e principalmente de cidadãos conscientes. Para Criolo, a literatura é fundamental, mas de nada adianta alimentar a mente se o corpo não estiver nutrido. Ele pontua que ainda tem muita gente lutando para ter uma alimentação digna no Brasil. Vai chegar um dia que um menino, uma menina vai crescer e falar, olha, perto da minha casa tinha um encontro de poesia e por isso que hoje eu gosto de livros. Entende? Então vai para além da atividade, sabe? Então, independente de volume de pessoas que estão vindo aqui assistir ou qualquer outro dia, eu acho que a energia também ela precisa ser valorizada, entender que isso é importante também. Que às vezes não tem muita gente e algumas pessoas causam uma certa frustração. Mas não, se a gente pensar que a gente também está emanando boas energias e fazendo algo de bom, que possa invadir as casas das pessoas de alguma forma, isso também é positivo. Então, valorizar isso também é importante. Se sinta feliz quando você faz uma ação e essa ação, sem você imaginar, foi importante para alguém. Ler, que é isso, né? Mas entender os passos antes, né? Às vezes às vezes não se tem o que comer. Então tudo tem que caminhar junto. Então, por isso que uma ação necessariamente puxa a outra, porque eu preciso de algum tipo de estrutura para que as coisas caminhem, né? Então, eu acho que a gente pode aliar as duas coisas. As crianças, é importante que leiam, e é importante que a barriga esteja cheia de uma boa comida. E aí as coisas começam a acontecer, porque como pedir para uma criança ser íntima de todo o processo magnífico que é a leitura, se ela não tem em si forças físicas para gerar a energia necessária para o pensar, né, para a construção do pensamento. Então, tão importante quanto comer é ler, tão importante quanto ler e compreender é estar alimentado, né? Então, não dá para a gente ficar divagando num romantismo que não vai levar a gente a lugar nenhum. As pessoas estão passando fome também. Acho que isso vai para além de uma literatura, não é? Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Muito legal esse tipo de evento, a Parada Poética em Hortolândia sempre muito forte e claro que com a presença do Criolo a galera gosta ainda mais. Assim a gente vai encerrando esta primeira edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira, já deixando o convite para você acompanhar o Todo Esporte ao meio-dia. Temos uma entrevista exclusiva com o técnico da equipe Sub-20 do Rio Branco e também às 18 horas a segunda edição do Jornal Todo Dia com as principais atualizações desta quinta-feira. A primeira edição volta amanhã, 7h30 da manhã. Um grande abraço e até mais.